Chegamos agora na segunda etapa de otimização e agora a gente já viu que primeiro ciclo ele é muito um ciclo de base. E aí foi interessante que a gente comentou algumas coisas que quando você queima uma etapa de base, né, você querendo ou não, você vai limitar a curva média, né? Isso, o senhor falou da curva Exato, média, não exato, exato. Nós temos uma curva média, que já falamos sim, anteriormente, em outros momentos, tá? Que a gente tem pelo menos parâmetros mínimos de rendimento, né, para cada etapa. Então, se eu queimo realmente uma das etapas, com certeza eu posso alterar essa minha curva média. Então, qual é o parâmetro que eu tenho agora? E E é lógico, um parâmetro para baixo, é, né? mas assim, todo mundo que começa nos primeiros 3 meses de academia quer ter resultado de quem tem 2 anos, é óbvio, tá? Isso, É claro. óbvio. E ele quer chegar lá o mais rápido possível, né? Mas o fato é que não tem como você pular de fato. Agora, se você pega o seu primeiro ciclo e não trabalha aquela base, né? Não trabalha o aspecto mais geral na fisiologia, se você não trabalha a parte da complementação alimentar, das estratégias nutricionais iniciais, se você não faz isso, você está diminuindo seu potencial lá para frente. Faz sentido, professor, não é isso? Muito, e sem dúvida. É exatamente isso do que a gente está falando aqui. E uma coisa que o senhor me falou também, que acho que a gente não citou no primeiro ciclo, e se a pessoa quiser acelerar no aspecto farmacológico? Existe algum risco também, se a pessoa quiser queimar essa etapa? Muito. A verdade é o que acontece. Há realmente resultado no uso de fármacos, aí a gente está falando fármacos também sem hipocrisia e abertamente, claro, não é? De hormônios. Há resultado, claro, eu vou dizer, é óbvio, porque é uma substância, não é, criada com um fim terapêutico. Vamos falar o que mais à frente, mas direto ao assunto, ela é efetiva, sim. Haverá realmente ganho de massa muscular, melhoria na recuperação, melhoria realmente na resposta de treino, nos processos ok, mas isso eu estou acelerando processos que ainda naturalmente não foram esgotados, ou vamos dizer assim, bem trabalhados. Ou seja, eu não conheço esse aluno, eu não conheço esse atleta. Né? No atleta, as respostas fisiológicas são diferenciadas. Não é à toa que a gente tem uma psicologia do esporte, uma fisiologia do esporte ou do exercício. É outra discussão. Mas falando, né, do nosso, né, cliente que está conosco, eu estou queimando muitas etapas. Eu ainda não esgotei esse potencial. Não é? Claro, eu não quero esgotar a pessoa, eu quero trabalhar o potencial. Vamos supor agora que ele chegou no segundo ciclo, tá? Superou os 3 primeiros meses de academia, né? Louco para ter resultado, talvez já consiga fazer o comparativo da foto, né? E vamos voltar agora para as nossas cinco possibilidades de otimização. Fisiológica, nutricional, psicológica, né? Mecânica e farmacológica. Então, vamos lá? O que a gente vai fazer agora, a partir agora desse segundo ciclo? Passamos a base, né? Então, como demos o exemplo que o treino é o principal dentro de um recurso, né, fisiológico, esse meu treino eu começo a entrar numa fase avançada. Eu já posso começar um avançado. Avançado 1. Não é o avançado de todos, eu não vou fazer coisas mirabolantes, mas eu vou começar realmente a primeiro já, olha, conseguimos, né, cruzar uma etapa importante, uma etapa de base. Eu já estou linkando isso com o psicológico, que eu preciso trazer sempre não só responsabilidade, mas como também mostrar que há resultado e estamos indo para uma etapa avançada. Certo? É interessante porque a gente está falando aqui, e a gente está dando, na verdade, né, mais conhecimento, poder para que o profissional trabalhe isso de forma muito prática. Né? A gente está teorizando, mas há muita prática nisso aí. E o contrário, né? Tem muita teoria para poder converter isso em prática. Então, é começar a trabalhar os avançados. Quer dizer, avançado significa o quê? Demos exercício básico, grupo grande, começamos algo já variando, ou na verdade também inicialmente com grupos pequenos, mas agora nós vamos começar a dar mais ênfase mesmo em coisas específicas e também técnicas de treinamento. A gente já pode lançar a mão de alguns de trisets, séries grandes, algo assim, um pré-esgotamento, que são técnicas dentro da prática, né, da sala de musculação, não é? Que isso aí, isso não tenha dúvida, isso estimula. E outra coisa, qual é o objetivo desse nosso cliente? Seja ele perda de peso
ou ganho de massa muscular, de qualquer forma, há realmente, não é, uma evolução de massa muscular, a hipertrofia. Essa hipertrofia, né, estamos trabalhando, né, com essa ênfase, mas haverá um resultado visual. Mas, de repente, a pessoa quer, não só, um pouco além disso, eu quero melhorar mais, né, meu tamanho do peito, né, trabalhar mais, né, o peitoral, eu quero mais coxas, né, isso tanto homem ou mulher. Então, esses exercícios, vamos começar a dar mais ênfase nisso, começar a dar mais ênfase nesses grupos, né, porque é o grupo que ele está querendo. Na verdade, a gente já vem lá de trás, desde o primeiro ciclo, aí, vamos dizer assim. Né? Mas agora com muito mais ênfase, quer dizer, a gente vai dando mais ainda recursos para ele, dando mais motivação, e ele vai ter resultados, isso aí não tenha dúvida. Se a base foi boa, agora a gente já pode deixar um dia especial para enfatizar aquele músculo, por exemplo? Claro. Agora já é possível. É possível. Sem a base, professor? Porque mesmo na base, que a gente está falando de 3 meses, também não é um tempo, não é, excepcional, não é isso. Mas na base, um dia ou outro, a gente já começa a soltar algo, né, mas a gente precisa trabalhar ela bem. Certo. Mas agora a gente está mais tranquilo. Se ele passou por essas etapas realmente né, com disciplina, a gente já tem mais tranquilidade. Excelente. Não é? Só para fazer um paralelo aqui, existe uma otimização que é a otimização mecânica, né? Então, quando a gente vai começar a aumentar, né, os nossos ganhos, porque a gente vai utilizar mais a complexidade dos exercícios. A diferença dela para o fisiológico, explica de forma prática por quê? Porque às vezes tem uma pessoa, por exemplo, um nutricionista, um nutrólogo, que não está bem habituado a termos, né, o que é a diferença de um método, de um exercício. Então, de repente, como é que a gente consegue diferenciar o que é uma otimização fisiológica e uma otimização biomecânica? No fisiológico, a gente está falando do treino em si, da sessão de treino, certo? E aí, como eu falei anteriormente, é bom estar sempre recapitulando, nós estamos falando de periodização de treino. Eu entrei numa fase de periodização que já entra numa parte mais específica. Para início, fizemos algo também muito prático, né? Bem assim, dividimos em só base específico. Agora é um específico de verdade. Então, eu estou tendo mais ênfase em partes específicas, variação de exercícios para grupos também específicos. Isso vai pedir algo diferenciado, ou seja, maquinário também que me ofereça variações de exercícios. Tanto aquelas máquinas que possam variar, né, ênfase em grupos musculares. Né? Então, eu estou falando aí uma máquina que eu posso fazer uma rosca Scott, né? Ou uma máquina que eu posso fazer tanto um tríceps na máquina, como tríceps na polia. Quer dizer, é coisa já mais específica, onde eu tenho uma variação, né, de doubles, de pesos livres, né, ou o contonetezinho que a gente chama, né, os pesos, mas que me ofereça esses recursos. E, novamente, também, como você até lembrou, não é o local mais caro. É o que me ofereça isso. Não preciso ir para a mais cara da cidade para ter essas coisas. Né? Contanto que eu tenha realmente esse acervo. O interessante é isso, que às vezes você não consegue criar tantas variações biomecânicas, por outro lado, às vezes com maquinário simples, você pode fazer variações no aspecto fisiológico, né? Exato. Que envolve mais quantidade de repetições, forma da execução do movimento, né? Velocidade de execução, né? E algumas combinações, né, que às vezes você realmente não precisa, né, de grandes complexidades, que dá para fazer, né, onde você está, né, às vezes dá para fazer, contanto que existe esse mínimo de qualidade biomecânica possível. Né? Então veja que são variações que são necessárias e são otimizações que são possíveis de fazer, que não podem ser ignoradas. Né? Então, esse olhar clínico de qualquer que seja o profissional, de olhar e dizer o seguinte, olha, eu vou fazer uma otimização aqui. Será que as outras estão sendo atendidas, né, professor? Exato. E agora a gente entra eu vou entrar agora na farmacológica, né, e a gente vai voltar para a motivacional, para a psicológica, mas entrando na farmacológica agora. O que é possível de se fazer quando a gente chega agora nesse segundo ciclo de otimização? Bom, agora já é possível fazer realmente alguma coisa. Não é? Como eu falei anteriormente, não era possível, não é bem assim. O que acontece é que, se a pessoa realmente tiver necessidade ou tiver também condições, não é, de fazer realmente um controle, não é, dos marcadores de saúde, ok. Não é? Mas não é
a necessidade, a gente está falando de base. No momento, já não é mais, eu posso estar realmente utilizando disso. Então, é muito, né, da competência desse nutricionista, desse nutrólogo, né, e do profissional, né, da educação física, lá, o técnico, que possa indicar já para fazer realmente um acompanhamento. E isso aí, em posse desses meus marcadores e tudo, eu posso ver onde é que realmente eu tenho essas deficiências que foram, né, já avaliadas anteriormente, ou não, mas eu posso já trabalhar com manipulados, né? Ou seja, eu posso fazer já combinações, né, ou utilizações de coisas que possam dar mais estímulo, não só lançando mão da questão nutricional, que aí ela já vai estar bem mais avançada, eu já vou estar com mais preocupado do que eu tenho que ingerir um dia antes do treino, o que eu tenho que ingerir pós-treino, o que eu tenho que ingerir pré-treino, qual é a minha refeição logo, imediatamente ao treino, não é? Aí, mais avançado eu já vou falar mais alguma coisinha. Mas eu tenho que linkar isso com o meu farmacológico. De que forma? Eu posso já prescrever cafeína? Eu não, mas o nutrólogo, o nutricionista, é possível. Combinado com alguns micro, ou macros depende, mas muito mais micro, vitamina E ou a vitamina D, potássio, sódio, magnésio, cálcio, né? Vitamina E ou vitamina C, não sei. Quem vai saber é quem vai estar monitorando isso aí. É possível? Sim. E é algo efetivo. Nós estamos falando de coisas que são manipuladas, são, né, combinações, e são efetivas, são legais, né? E aí a gente já é uma fase que a gente já pode começar também a lançar mão daqueles outros que falamos em off, né? De já começar a lançar mão de algumas coisas como o BCAA, o Whey Protein, não é? Já dependendo da resposta, não é? Estamos falando de 6 meses, começar já a experimentar uma creatina, se esse trabalho houve uma resposta muito efetiva, apesar que eu considero a creatina para essa terceira fase de otimização, já bem mais avançada, não é? Seria por aí. Certo. Então, quando a gente conversa sobre isso, quando a gente fala sobre isso, então vem logo aquela pergunta, peraí, mas os recursos de otimização que são anabólicos, né? Onde é que entra isso? Quando entra? Então, sempre que a gente for falar, e a gente está ficando bem claro aqui para a gente, né? O professor tem que deixar isso muito claro, o recurso farmacológico, quando ele vai para o aspecto hormonal, né? A gente sempre vai falar aqui num pressuposto de deficiência, não é isso, professor? Exato. Vamos falar dele sim, né? Tanto que é o objeto de estudo do professor Azenildo, ele que estuda isso no alto nível, no alto desempenho, para alto rendimento, rendimento de atletas, enfim. Mas o ponto é, conhecendo todas as pesquisas, todos os estudos, isso a gente só tem propriedade para falar quando se trata de algum tipo de deficiência. Não é isso, professor? Exato. Na deficiência, inclusive, a substância, né, hormônio. Que hormônio? O hormônio esteroide ou não esteroide? Isso é outra coisa, não é? E que tipo de hormônio, não é? Ou seja, especificamente, a gente está falando, por exemplo, de um hormônio de crescimento ou estamos falando de uma testosterona? Entendeu? Que tipo de hormônio é esse? Manipular ele ou prescrever ele só em caso realmente de deficiência. Porque, com certeza, se alguém tem algum problema nesse campo, aí, que aí eu chamo para bem mais, né, de na cascata de hormônio, e isso vai influenciar diretamente todos os outros processos. Aí não tenha dúvida. E é claro, né? que algum... E não é, isso não, muita gente faz mistério, mas não, é fato. Certo. Né? Então, estamos aqui para isso. Né? E é claro que algum atleta, algum cliente seu, pode sim estar abaixo da curva média esperada para aquele tempo de treinamento, seja 3, 6 meses, por conta sim de uma carência, por que não, né? E vale salientar que é bom, muito importante, mulher. A mulher sofre muito mais nesse quesito. E ela é uma das que realmente pode usufruir de uma manipulação dentro desse campo realmente hormonal, certo?
Então, entra até um outro profissional que é interessante. Eu acredito que o nutrólogo tem um papel muito importante, mas é bom, né, o técnico e esses profissionais também trabalharem tanto com a ginecologista ou o ginecologista, né, e como com o endócrino. Porque isso aí realmente é bem realmente comum até. Nas atletas, tanto que a gente, já falando de outro universo, né, nós temos a tríade da mulher atleta. E é em decorrente exatamente dessa deficiência. Né? Fazendo justiça aqui a mastologista também, né? Ao Oh, mastologista. exatamente. Que também nos assiste aqui. Tá? Então pronto, a gente falou, e lembrando, o objetivo da gente trazer de forma prática isso aqui é expandir o horizonte, né, e a mente do profissional da área da saúde que atua nessa área, atua com performance humana, nesse sentido, pensando em performance estética, né, em hipertrofia muscular, que é o cara vai chegar, a mulher vai chegar para você solicitando isso, pedindo isso. É um sonho, é um desejo, ele quer se sentir, né, bonito, satisfeito, quer seu cartão de visita no shape, né? Perfeito. Cara, e o que acontece? A ciência está aí, né? O professor tem falado que não tem como a gente fazer uso seguro, não é de uso seguro que a gente está falando, né? A gente conhece a eficácia, o professor estuda a eficácia, né? E você é o profissional que tem todas as ferramentas possíveis para fazer a monitorização da saúde, todo o acompanhamento e levar essa pessoa para um nível máximo de performance, um nível ótimo de performance, mantendo, né, e garantindo toda a segurança nesse processo, não é isso, professor? Exato. E ainda não falamos daquele que chega já fazendo uso disso. Vamos Esse já é outro, agora, né? esse é outra Isso. Então agora a gente vai entrar coisa. assim, vai ter agora uma aula que é a introdução aos esteroides anabólicos e logo na sequência a gente vai para uma terceira otimização. E essa terceira otimização, sim, ela lembra do pressuposto de deficiência hormonal, né, de carência hormonal. A terceira otimização, ela é focada em hormônios esteroides anabólicos androgênicos, é isso? Isso. Na verdade, uma substância chama-se hormônio esteroide anabólico androgênico. Perfeito. Vamos nessa?